que dispara aquela cascata de sensação de conforto, é cerebral. Então, sempre que a gente está diante de um paciente que ele tem um problema com o efeito sanfona ao longo da vida, a gente precisa investigar várias condições psiquiátricas que andam de mãos dadas com desregulação de impulso para a comida. E como todas as outras doenças, né, as que não envolvam algum quadro de relacionamento com a comida que seja ruim, que a pessoa não consiga ter ali um bom controle, não consiga seguir dieta, seguir cardápio, a gente precisa também sempre perguntar a história familiar da obesidade, se existe, né? Porque aí a gente vai optar por medicações que não aumentem o apetite e tratar as comorbidades que fazem a pessoa comer. Né? Será que essa pessoa tem uma alimentação, por exemplo, muito noturna? Ela acorda de madrugada e come? Que é a síndrome do comer noturno, por exemplo, né? Ontem eu comi 2 horas da manhã. Pois é. Será que essa pessoa tem um hábito noturno de fazer refeição muito farta, que liga a usina da digestão a madrugada inteira, como ela não vai atingir sono REM? E a pessoa que está privada de dormir, ela está dando plantão, ou ela está numa atividade noturna que ela não atinge sono profundo, o que acontece com essa pessoa? Ela tem muito mais predisposição à compulsão alimentar no dia seguinte. Então, por isso que a gente, assim, é uma anamnese muito detalhada que a gente sempre faz. Como é a sua vida, se você é plantonista, se você tem histórico familiar. Porque se tiver a genética, você já tem. O que pode fazer manifestá-la é a sua forma de viver. Então, eu sempre falo, afaste fontes de tentação. Não faça estoque de sorvete em casa, se é o que você tem fissura. Eu tenho 3 crianças em casa, doutora. Como é que eu faço? Aí Você tá é um doida? dilema. A autorregulação fica muito difícil. Nossa. Muito difícil. Muito difícil. E aí eu me sinto culpado, sinto culpado de, por exemplo, falar isso, sabe? De esse é o meu argumento. Parece que eu tô jogando a culpa pra eles e não é culpa deles. Eles estão na fase que eles comem, por mais que não é saudável, criança comer isso aí também. Engorda, né? Mas come e não engorda, fica de boa ali, entendeu? E aí eu tenho que comprar pra eles, e aí acaba que eu não me controlo. E a indústria alimentícia sabe muito bem disso. Eles como o nosso cérebro funciona, né? É cada vez um alimento que é mais palatável, é mais prazeroso, com um preço geralmente muito mais baixo do que um alimento saudável. Muito mais fácil abrir um pacote que descascar uma fruta. Com certeza. Então, assim, nós vivemos uma era da humanidade em que comer é uma coisa muito, assim, hedônica mesmo, que envolve muito buscar prazer, não nutrição. Uhum. E aí é uma relação, depois até você podia ler esse livro, acho que você vai gostar muito dele, que chama Nação Dopamina. Tem uma parte dele que ele fala o quanto a indústria alimentícia, sabendo que alimentos muito prazerosos liberavam muita dopamina no cérebro, foi se capacitando nisso. E aí a criança que começa a comer coisa muito palatável, você acha que ela quer uma cenoura, um brócolis? Não quer nunca. Porque como que você vai comparar a produção de sabor de um brócolis com a produção de sabor de um doce, né? Que cada vez estão mais bem elaborados para atingir essa finalidade. E assim, a indústria alimentícia sempre começa a observar, ela mistura alimento com amor, conforto, você merece. É uma publicidade muito bem feita, nossa senhora. Tem um negócio também que eu acho que liga muito a questão de emagrecimento com psiquiatria, que eu acho que nem parte do psiquiatra, mas é assim, eu, por exemplo, em 2011, eu tomei sibutramina. Que para nós hoje é absolutamente contraindicada. Eu tomei sibutramina. Você não tá entendendo, não. A pessoa passava ali... Eu trabalhava na loja de móveis. A pessoa passava todo dia na porta da loja. Aí ela falava... Todo dia ela falava bom dia. O dia que ela não falava bom dia, eu falava... Por que você não tá querendo me falar bom dia? Uhum. Um estresse diabólico, assim, sabe? Ela aumenta muito a irritabilidade. Por isso que a gente não recomenda. A nossa área, nós somos muito temerosos... se você sentar com qualquer profissional da saúde mental, da psiquiatria, você vai ver o quanto nós somos temerosos com medicações que passam no seu sistema nervoso central, cujo único fim é emagrecimento. O emagrecimento é um alvo do nosso tratamento. Ninguém quer engordar o paciente com o tratamento psiquiátrico. Ele é uma prioridade. Porque se também detonar a sua autoestima, como é que faz? Isso não melhora do quadro também do mental. Mas aí, o que a gente precisa fazer? Arrumar o que está por trás do problema do ganho de peso. Vou te dar o meu próprio exemplo. Eu pesei 92 quilos no pré-vestibular. Eu fiquei obesa, usei calça jeans número 48. E o que foi o meu problema ali na época, muito bem identificado pelo médico que me assistiu na época? Ansiedade pré-vestibular, passar longe da família, tinha ido do interior para a capital. Imagina se nessa época eu tomo inibidor de apetite. Talvez eu nem teria feito faculdade, eu nem teria feito
nem passado no vestibular. Ele foi muito sábio. Ele falou, o seu problema é a ansiedade. Se você não tratá-la, você não segue o cardápio que eu estou te entregando aqui na pasta. É impossível para você. É uma briga injusta. E aí, tratando a ansiedade, depois, gradativamente, em 2 anos, eu voltei para casa dos 60 e poucos quilos. E foi uma das coisas que me fez ser apaixonada por psiquiatria. Porque Vencer isso aí. Antes disso, eu só tratava com inibidor. Eu tive uma infância obesa, pré-adolescência obesa, mas o ápice da obesidade foi no pré-vestibular. Enquanto eu não passei por avaliação psiquiátrica e tomei bons medicamentos para essa ansiedade que eu regulava na comida, eu não consegui sustentar meu peso na casa dos 60 ao longo dos últimos, talvez, 18 anos. Hoje o que está na moda hoje é o Ozempic e o Venvance também nesses processos de emagrecimento, né? Acho que tem muita gente prescrevendo isso aí também para o tratamento de emagrecimento. Esses medicamentos, eles são mais tranquilos ou eles também são... Olha, a gente, na nossa área também, nós que lidamos todos os dias com pacientes instáveis, né? Que tem aumento de impulso, por exemplo, para ideação suicida, que não dorme bem, a gente tem muita cautela para tratar a compulsão alimentar se ela estiver por trás do ganho de peso. Se você olhar a primeira linha do protocolo, o Venvance é primeira linha. Mas ele precisa estar dentro de um contexto que a pessoa está tratando o que está por trás da questão da compulsão. Porque senão você não vai manter Venvance o resto da sua vida. Você não vai conseguir mantê-lo, né, em uso contínuo. Ele vai ser usado como uma estratégia momentânea ali até você se reeducar. Mas o que está por trás dessa compulsão? Geralmente tem um transtorno de humor. E aí, se eu não organizar na pessoa o sono, por exemplo, eu não regulo impulso. E o impulso, ele não é só para comida. Você vai a fundo na história, às vezes a pessoa está com impulso para compra, está gastando mais do que deve. Ela está com impulso para falar. Ela diz muita coisa que ela se arrepende, ela é impulsiva na fala, perde emprego, perde relacionamento. Né? Às vezes Nossa, eu tô de jeito demais ultimamente. Então, e aí o cliente pede uma alteração num vídeo, eu falo, nós vamos conversar aqui agora. E aí, por exemplo, você está impulsivo, eu te passo o Venvance, você está muito irritado, não está dormindo bem, aí que eu potencializo isso. Entendi. E ele ou seja... Ele não é só positivo. Não, ele é muito bom para compulsão alimentar, mas não é para todos. Se essa compulsão alimentar ela é comorbidade de um transtorno de humor, ainda que eu o utilize, eu preciso proteger a pessoa tratando o transtorno de humor de base, junto com ele. E sempre mirando em quando eu vou retirá-lo. Porque ele, né, não vai ser mantido ali no longuíssimo prazo. Muitas vezes nem precisa. Você regula a impulsividade de outras maneiras que não é com tarja preta. Ele é excelente, mas ele tem em quem usar, por quanto tempo usar e com a função para a qual ele foi feito. O Ozempic, para nossa área, ele é seguro. Ele não afeta o sistema nervoso central. A gente sempre acha muito bem-vinda a estratégia do Ozempic, do Saxenda, né? Porque no paciente obeso ajuda muito. Eu tive em São Paulo agora com a Darlene aqui da Art Farm, minha sogra, e aí lá a gente, no stand, na maior feira de magistral, eu esqueci o nome agora. Aí a gente lá na feira lá tinha um stand de uma empresa de medicamentos que a proposta deles, a oferta deles era... olha o jeito que era o slogan dele. Esqueça as canetinhas de emagrecimento. Porque eles trouxeram agora uma fórmula que ela é mais natural, mas que tem a mesma eficácia da Ozempic. Eles não falavam Ozempic para não atingir, né? Mas que tem a mesma eficácia das canetinhas de emagrecimento. Você já tem conhecimento desse produto? De fato é bom? Geralmente, quando a gente está com um paciente muito obeso, né, que está com esse problema de longa data, a gente chama para o tratamento endócrino. Porque nunca é só a obesidade. Às vezes ele está com uma resistência à insulina. Precisa ser acompanhado de perto a função tireoidiana. Entendeu? Então, a gente entra com a parte de regular impulso, melhorar sono, regular o humor, que está por trás da compulsão alimentar, e chama junto para o tratamento para ser uma equipe multidisciplinar o endocrinologista. Aí, com essas intervenções mais específicas para fins de regular a insulina, para fins de monitorar essa outra parte, eles entram e a gente não adentra tanto nessa parte deles. Mas, assim, o que eu percebo na prática? Essas estratégias, elas acabam sendo de curto prazo. Porque a gente regulando o que estava na base do problema, que era a impulsividade alimentar, depois
você consegue sair das estratégias que são inibidoras de apetite de maneira sutil e não fica usando aí a longo prazo mais, nem precisa. Quer ver outra situação que a área psiquiátrica liga muito com a obesidade? É algo que, inclusive, tem martelado muito na minha cabeça, que é sobre a bariátrica. Sim, sim. Eu tenho vários amigos que eles fizeram bariátricas. E reganhou. Não, assim, todos os que fizeram bariátrica recente estão me incentivando a fazer bariátrica. Uhum. Mas eu tenho 2 amigos, um de Jataí e um de Rio Verde, que eu entrei em contato com eles, que eles fizeram bariátrica há algum tempo, e eles falaram, bicho, não faz. Não faz, porque você vai ter que lutar o resto da vida do mesmo jeito que você está lutando para emagrecer, você vai ter que lutar para não engordar. Uhum. E assim, eu, na minha opinião, eu fico pensando assim, será se eu vou me sentir melhor? Que fica flácido, não fica 100%. Né? Você tem que dedicar muito para você ter um corpo definido depois, né? Ou cirurgia e tudo. Como que... Você tem paciente que passa por isso? Como que de fato, para quem fez bariátrica? O reganho de peso em 6 a 10 anos pós-bariátrica é muito alto. Volta. É muito alto. Começa a reparar. Faz um cálculo de 30 pessoas que você conhece que fizeram. E começa a perceber as que têm de 6 a 10 anos. A maioria tem reganho de peso. Bagunçou o corpo, vamos dizer assim. E estão gastando muito dinheiro com vitaminas e etc. E às vezes sofrendo de... Né? Se você conversar, você vai ver que não é todo mundo que fica sem nada de sintoma no pós. Sim. Né? Aquele Matheus Ceará, um humorista, ele falou assim, cara, já teve vezes de eu ter que, tipo assim, de eu fazer cocô no carro. Isso. Que eu, tipo assim, não tinha jeito, já veio de uma vez. E a nossa preocupação, André, é porque geralmente a pessoa migra da comida para o álcool. Ah, tem isso também. Infelizmente. Então, se a pessoa... Esse é o problema. O problema não é fazer bariátrica. Quando ela é bem indicada, ela é uma importantíssima aliada. O problema é não tratar o que geralmente anda de mão dada com a questão psiquiátrica, que é a desregulação de impulso, de sono, de humor, que está por trás da compulsão alimentar ou por trás dessa relação aí mais difícil com a comida. Entendeu? Se eu não trato isso, é questão de tempo. A pessoa vai migrar para o álcool, por exemplo, que oferece alívio, recompensa imediata, euforia, relaxamento, acesso fácil. Começa a perceber quantas pessoas estão abusando mais de álcool, né? Por quê? Porque a base do problema, a desregulação do impulso, não foi olhada de perto, não foi tratada e a pessoa não tem mais válvula de escape. Tirou a válvula de escape dela, que era a comida, entendeu? E aí, o que você colocou no lugar?